Boa noite, pessoal da oitava etapa, tudo bem? Estamos hoje iniciando a nossa aula, né, em cima dos conteúdos que vocês receberam da segunda apostila, certo? Nessa primeira aula a gente não vai adentrar muito na apostila não, tá bom? Vamos cada dia fazer um pouquinho, até para não sobrecarregar vocês, tendo em vista que vocês também têm muitos afazeres, certo? Então, hoje nós vamos iniciar o conteúdo e aí nas próximas aulas a gente vai se aprofundando melhor, tá bom? Na apostila anterior, vocês fizeram a respeito da proclamação da República. Vocês viram, né, que a monarquia brasileira estava passando por uma crise. Dom Pedro II já tinha perdido sua popularidade com o Brasil e aí acabou sofrendo um golpe pelo Marechal Deodoro da Fonseca, iniciando aí o período republicano no Brasil, né? Deixando de ser uma monarquia, né? E passando a ser uma república. E aí esses primeiros anos da república nós vamos chamar de República Velha. Por que vamos chamar de República Velha? Nós vamos entender. Mas antes a gente precisa entender que essa chamada República Velha, ela vai de 1889, que foi quando foi proclamada a República, né, até 1930. Nós vamos ter aí, ó, mais de 40 anos de República Velha, certo? Então, a República Velha é o período da história no país, o qual se estendeu de 89 a 1930. Ok. Os marcos que estipulam o início e o fim desse período são: o que estipula o início? A proclamação da República, como eu falei. E o que vai marcar o fim? A Revolução de 1930, que nós vamos ver ao final da disciplina. Esse período é mais conhecido entre os historiadores como Primeira República. Por quê? Por se tratar do primeiro período da República do Brasil. Por quê? Vocês vão ver, à medida que a gente foi estudando, que depois de 1930 o Brasil houve uma transformação, o Brasil viveu ditaduras, então chamamos esse período aí da história do Brasil de República Velha. Então, a República iniciou em 1889, quando aconteceu a proclamação da República no dia 15 de novembro. Esse acontecimento iniciou-se pela manhã do dia citado, quando os militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Na sequência do dia, José do Patrocínio, vereador do Rio de Janeiro, proclamou a República. Então, após a proclamação da República, o que aconteceu? Deodoro ele foi escolhido como presidente provisório. Como ele, quem liderou o movimento, né? Ele vai ser escolhido para ser o movimento, o presidente provisório. E aí, em 1891, o Marechal foi eleito presidente do Brasil por um mandato de 4 anos. Então, em 89, ele assume provisoriamente até ter uma eleição. Aí eles se organizam e aí em 1891 acontecem as eleições e ele ganha, né? Ele acaba vencendo. Porém, ele vai renunciar ao cargo. Acaba renunciando o cargo e quem sucede ele é o vice dele da época, o Marechal Floriano Peixoto, que permaneceu no cargo até o ano de 1894. Esse período de 89 a 94, né, a gente vai chamar esse período de República da Espada. Por que a gente chama? Vou até grifar aqui, ó. Por que a gente chama esse período de República da Espada? Porque foi um período em que o Brasil foi governado por 2 presidentes militares, certo? Porque foram eles, né, que deram o golpe lá no início, que tiraram Dom Pedro II da jogada. Então, ao todo, a República Velha estendeu-se de 89 a 1930 e contou com 13 presidentes que assumiram funções, né? Ao longo deste período, também aconteceu de 2 presidentes eleitos não terem assumido a função por motivos de saúde ou por motivos políticos. Então, quais foram esses presidentes? Olha aqui, ó. Nós tivemos Deodoro da Fonseca, depois nós tivemos Floriano Peixoto, depois nós tivemos Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e, por fim, lá entre 1926 e 1930, Washington Luiz,
de 4 em 4 anos acontecia uma eleição, eles votaram. Lembrando, quem tinha direito ao voto naquele tempo? Mulher ainda não podia votar, né? Somente homem acima de 18, se eu não estou enganado, de 18 anos, e ainda por cima tinha que ser de família rica, né? Ainda não tinha, tipo assim, não era qualquer pobre, não era qualquer um que podia votar. Os dois presidentes que não foram eleitos e não assumiram foram Rodrigues Alves e Júlio Prestes. Rodrigues foi eleito por um segundo mandato em 1918, mas antes de assumir faleceu por conta da gripe espanhola. E aí eu vou grifar a gripe espanhola aqui, vou colocar em vermelho. Por quê? Porque a gripe espanhola lá em 1918 é muito parecida com a gripe, no caso com a Covid-19 que a gente está vendo hoje. Inclusive nós tivemos um presidente naquele tempo, que era o Rodrigues Alves, que ele morreu, né? Faleceu porque ele pegou. Pessoal, mesma coisa naquele tempo. Tiveram gripe, uma gripe que se espalhou pelo planeta, foi uma pandemia mesmo. As pessoas tiveram que ficar dentro de casa, as pessoas tiveram que usar máscara, tiveram que ficar de quarentena, isolamento, enfim, muito parecido com essa gripe de hoje, certo? E aí, quando o Rodrigues Alves morre por conta da gripe espanhola, o seu vice, então, assume para que uma nova eleição fosse marcada, né? Onde Epitácio Pessoa foi eleito. Já Júlio Prestes, ele não pôde assumir a presidência por conta da Revolução de 1930. Bom, até aqui eu falei basicamente sobre os políticos, né, os presidentes, e aí nas próximas aulas nós vamos ver as características, certo? O que vai caracterizar esse período da República Velha? Nós vamos ver sobre as políticas dos governantes, dos governadores, né? Nós vamos falar sobre a política do café com leite, isso é muito importante, tá bom? E aí nós vamos falar sobre o fim da República. O que já dá para você fazer hoje? Letra A, número 1 aí, ó. Sobre a República Velha, você vai responder em que período da história se estendeu a República Velha? Muito fácil. Quais marcos que estipulam o início e o fim da República Velha? Também está lá no texto. Por que esse período é conhecido pelos historiadores como Primeira República? Molezinha também. Em que data iniciou a República Velha e como esse acontecimento foi iniciado? Você vai contar como que a República Velha começou, né? Detalha ali como que foi esse acontecimento. Aí tem a número 3, dá para fazer 3 também. Vocês vão marcar um X ali. Quem foi escolhido como presidente provisório após a proclamação da República? Foi Deodoro ou foi Floriano? Muito facinho essa. E a número 4, por que o período de 1889 a 1894 ficou conhecida como República da Espada? Certo? Até a número 5 também dá para fazer. A 4 também é fácil. A 5 vocês vão marcar, olha, a República Velha estendeu-se de 89 a 1930 e contou com 13 presidentes que assumiram funções. Assim sendo, marque a alternativa em que todos os presidentes citados governaram o Brasil. Vamos lá. Você vai ler de um em um e vai marcar somente aonde tem os nomes dos presidentes que governaram o Brasil nesse contexto. Igual, por exemplo, tem um ali que governou. A Dilma governou, por exemplo. Mas foi naquele contexto? O Deodoro governou, mas foi naquele contexto de 1889 a 1930? Se foi, você vai marcar um X. Lembrando, tem que ser, em cada alternativa eu tenho 3 presidentes. Tem que ser os 3, ok? E aí marca. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a número 6, né, em diante, e o conteúdo sobre ele. Tudo bem? Valeu, pessoal!